Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a paz do seu irmão Joel, senhores coordenadores da Escola Dominical, Deus abençoe a vida de cada um participante desta obra. Irmãos, hoje nós vamos falar da lição de número 4, do dia 26 de julho de 2020. A construção do templo enfrentou oposição, é o tema da nossa lição. Estou um pouquinho atrasado, não tive como gravar, mas estou aqui para fazê-lo hoje, amém? No texto áureo vai dizer assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias capítulo 4, verso 6. Na verdade prática, vai dizer: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Amém? E na leitura bíblica em classe, que é para basear a nossa lição, em Esdras capítulo 4, versículos 7, 9, 11, 13, 15, 16, 21 e 24. Bom, eu não vou fazer a leitura do texto porque é um pouco extensa e nós vamos ganhar um pouco de tempo, amém? Então, na nossa introdução vai dizer assim: o altar havia sido restaurado, a festa dos tabernáculos celebrada e o holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia, conforme o rito. A vida espiritual dos judeus que haviam retornado do cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés. Somente esperavam o momento de iniciar a reedificação do templo. Muito bem. Então o povo volta do cativeiro e agora começam a fazer os seus rituais, né? Aliás, já estavam fazendo seus rituais, e agora eles estão na expectativa da reconstrução do templo, ou reedificação do templo de adoração ao Senhor. Ordem dada pelo Senhor, e eles estavam empolgados com isso. Então a nossa lição vai falar hoje da reconstrução. O que tem a ver isso com nossos dias hoje? Tudo, porque às vezes, ou quase sempre, precisamos estar sendo reedificado, tendo reparos na nossa vida, para seguirmos rumo a Canaã de Deus. Amém? Então, nós vamos falar hoje de reedificação, e talvez a sua vida esteja precisando de ser reedificada em algum aspecto, ou talvez no total, Deus é quem sabe, e você. Mas, com base nessa lição aqui, nós vamos tirar algumas ferramentas que precisamos utilizar, ferramentas essas que nós já ouvimos constantemente o Senhor falar conosco que devemos usar, mas às vezes esquecemos ou às vezes não damos tanta importância para a tal eficácia desse trabalho, né? Que é reedificar a nossa vida em oração, em clamor, em busca e etc. Né? Vamos lá. O tópico 1 vai dizer assim: os alicerces do templo são lançados. O texto é um pouco pequeno, vou fazer a leitura. Depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Sírio da Pérsia, Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces do templo. Esdras capítulo 3, versículo 8. Todos apresentavam muita animação para o trabalho. Ou seja, eles estão voltando para suas origens, voltando para os seus afazeres, e isso gera no povo um sentimento de motivação, de alegria, de empolgação, e eles estão muito animados com essa questão da reconstrução do templo, e isso é bom. E tudo que nós vamos fazer, geralmente quando nós temos um projeto, iniciamos ele, nós estamos com aquela empolgação inicial, e isso é muito bom, é importante, mas mais importante do que tê-lo lá no primeiro momento é mantê-la até o fim ou a conclusão de algum projeto que venhamos a fazer, seja no campo espiritual, financeiro, material, físico, não importa. Aquilo que colocamos diante do Senhor com propósito, cumpra com alegria até o fim. Vejamos o que aconteceu com o povo durante todo esse processo. Amém? O subtópico 1 vai dizer assim: o lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. Ou seja, foi feito todo um ritual de celebração, de abertura dessa questão do início dessa obra, né? Então aqui o escritor pega um trecho de Esdras 3:10, já lá pelo meio do versículo, diz assim: os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas filhos de Asaf com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Esdras 3:10. Todos os que assistiam ao lançamento dos alicerces expressavam seus sentimentos com grande júbilo, que as suas vozes se ouviam de muito longe. Eles estavam tão alegres que eles estavam empolgadíssimos, e as suas vozes estavam altas em adoração, porque ia se iniciar ali um trabalho
que era para a glória do nome do Senhor, e muito isso alegrava ao povo. Então eles estavam muito alegres que se ouvia à distância a adoração deles, o toque dos instrumentos que eles estavam ali, estavam todos empolgados. Vejamos, o subtópico 2 do tópico 1 diz assim, a reedificação do templo, e um pouco mais embaixo o escritor ele dá algumas orientações aqui, como letra A, B e C. Na letra A diz assim, o Espírito Santo quer salientar que Jesus em pessoa quer edificar a sua igreja, Mateus 16, verso 18, e ele o faz conforme a palavra de Deus. Ou seja, na nossa época, no nosso período, na nossa vivência, o Senhor Jesus é aquele que mais tem interesse que esta obra seja concluída pessoalmente para cada pessoa, para cada irmão, para cada irmã, que esse templo esteja apto para receber a glória do Senhor, para que o Espírito Santo habite, que essa construção seja completa até a sua vinda. Né? No B vai dizer, o Espírito Santo quer gerar um sentimento de reverência pela igreja do Senhor, que é a morada de Deus. Veja também Êxodo 3:5, Salmos 89:7 e Eclesiastes 5:1 faz referências aí a essa questão dessa reverência, né? Então, o Espírito Santo quer gerar isso. Eu não sei se você, de repente, fala, já tenho, irmão, eu tenho uma reverência, né? Pela casa do Senhor, pelo templo do Senhor, né? Mas se você não tem, busque em oração também, porque é necessário ter essa reverência, ter esse sentimento, né? de cuidado com a casa do Senhor, quer seja no campo material, a igreja física, o templo onde nós congregamos, ou principalmente aqui no templo do Espírito Santo, essa casa, esse corpo que você habita, que eu habito aqui, e que habita também o Espírito Santo, precisa ser cuidado, reverenciado, não é adorado, é reverenciado, né? Porque você tendo essa reverência, você consegue manter um grau de santidade ao Senhor, amém? Então lá no C vai dizer assim, o Espírito Santo quer adestrar a igreja porque ela é um instrumento da ação de Deus aqui na terra. Deus tem um trabalho para cada servo seu, na grande obra de evangelização do mundo. É o que nós falamos constantemente e ouvimos o Senhor falar através das palavras. Todo mundo tem uma função específica a realizar no reino do Senhor. Todo mundo tem ferramentas dadas por Deus. Você é importante, você tem uma importância, e o seu lugar não pode ser ocupado por outro, porque você é peça dessa montagem, desse quebra-cabeça, né? Vamos dizer assim, para ficar mais claro a explicação. Você, se essa peça não tiver, não completa, né, toda a estrutura, e nós somos feitos membros do corpo de Cristo, um ligado ao outro, então você tem uma importância, e o Espírito Santo quer nos adestrar, ou seja, nos ensinar, nos controlar, está no controle de tudo. Necessário é que eu e você deixemos o Senhor no controle, não só por palavras, porque às vezes falamos, Senhor, controla a minha vida, Senhor, esteja no controle, mas aí em alguns momentos nós passamos à frente e o Senhor não consegue concluir aquilo que Ele tem como projeto na nossa vida, porque somos às vezes afoitos, né? Somos assim agitados, ansiosos, que o Espírito Santo possa trabalhar na minha e na tua vida, nos controlando, nos dando equilíbrio para mantermos a nossa vida diante do altar do Senhor em santidade e também para que possamos cumprir com o que Ele tem para conosco, amém? No tópico 2 vai dizer assim, os samaritanos se opõem à construção do templo. Eu não vou fazer muita leitura, para a gente ganhar mais tempo, né? Então, os samaritanos eram um povo que habitou a terra. Quando o povo de Deus foi levado cativo a cativeiro, os samaritanos ficaram na terra. Então, eles tomaram meio que posse dessa terra, né? E depois vocês podem acompanhar na revista online, que o escritor vai falar aí, que eles têm esse sentimento de posse. Porém, quando eles ouvem falar, olha, o povo está voltando do cativeiro, está vindo livre, e eles vão reedificar o templo, eles se levantam contra isso e dizem, não, aqui não, senão eles vão tomar posse de tudo. E por que essa questão deles não querer muito? Porque eles conheciam o Deus de Israel, eles ouviram falar, sabiam quem era o Deus de Israel, porém, eles não deixaram de adorar aos deuses estranhos, aos deuses pagãos.
Então, lá nesta terra, na terra prometida, eles estavam ali atuando, adorando a deuses estranhos. E isso certamente iria acabar com a reconstrução do templo de adoração ao Senhor. Então, eles escrevem uma carta ao rei da Pérsia, falando, olha, algumas mentiras contra os judeus, isso é uma tentativa de tomada de poder para dominar e etc e tal. E nessa questão, eles colocam um sentimento no rei, que não sabia muito bem do assunto que estava acontecendo, e o rei fala, parem a obra. E os hebreus, com um sentimento de temor, de medo, param de construir o templo, ou de reconstruir o templo, né? E aí é que entra uma questão para nós, porque às vezes nós temos um projeto, estamos ali afinco, né? Trabalhando em cima disso, correndo atrás, edificando, né, o nosso projeto, e às vezes o adversário se opõe porque ele sabe que a conclusão desse projeto vai trazer glória ao nome do Senhor, vai trazer glória ao reino de Deus e vai também nos abençoar grandemente, e o adversário não quer isso e ele tenta nos frear, ele tenta nos brecar. Mas nesta tarde, nessa lição, né, que é agora à tarde que eu estou gravando, que você tenha este pensamento de que o Senhor é quem determinou e eu tenho que ir até o fim, ainda que algum samaritano se levante para tentar frear a obra, fique na tua posição que Deus dará a resposta. O que aconteceu com o povo aqui? Os samaritanos fez isso, o rei acatou a ideia do samaritano, mandou parar a obra, os hebreus sentiram medo, pararam a reedificação do templo, mas aí lá no 3 vai dizer assim, como explica, ou como se explica a falta de resistência dos judeus? Tópico 3 aí. No subtópico do 1 do tópico 3 vai dizer assim, os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para segurar a construção. Eles não fizeram isso, eles sentiram medo e pararam. Simplesmente cruzaram os braços e falaram, não vamos mexer, porque foi uma ordem dada pelo rei, né? E aí eles ficaram imobilizados. Eles nem foram falar com o rei e não tomaram nenhuma atitude. Isso é o que nós temos que ter. Atitude, pôr o Senhor na frente e falar, Senhor, eu vou tomar uma atitude e que o Senhor me direcione para que eu não faça nada que venha desagradar ao Senhor e que venha ser prejudicial, tanto para o reino dos céus, quanto para a nossa vida como pessoas aqui na terra. Amém? Então, lá no subtópico 2 do tópico 3, diz assim, os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Eles não recorreram nem ao rei para explicar o que é que estava acontecendo, porque o rei também estava muito por dentro do assunto, mas ele era autoridade, ele se sentiu ameaçado, mandou parar e parou, né? E os judeus também não tomaram, não se levantaram, e assim por isso ficou. E aqui no subtópico 2, assim, os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Aí vamos lá. Toda a história dos judeus é rica de exemplos e de como Deus ajudou o seu povo em tempos difíceis. Em todo o tempo que os profetas, os homens de Deus, os servos do Senhor passaram por algum processo, alguma dificuldade, alguma pressão, alguma guerra, e que eles recorreram ao Senhor, o Senhor deu resposta, livramento, deu providência. Então, nesta lição, que você também absorva isso, que em qualquer situação recorra a Deus em primeiro lugar. Coloque no altar do Senhor e busque todas as outras saídas que for possível. Se for preciso ir falar com o rei, vá, mas peça direção a Deus antes, coloque no altar antes, porque Deus tem resposta para mim e para você. Amém? Vamos lá? O escritor da revista aqui, ele até destacou aqui uma frase interessante. O desânimo é uma das mais eficazes armas usadas por Satanás contra os crentes. Ou seja, os judeus ali, os hebreus, sentem-se com medo e com isso o medo causa neles uma sensação de impotência, juntamente com isso traz o sentimento de desânimo. Por quê? Porque uma pessoa desanimada, ela não faz absolutamente nada. Uma pessoa que está num desânimo, vamos dizer assim, profundo ou um pouco acima, né? Porque sentir desânimo e se sentir um dia ou outro um pouco cansado, no sentido de que preciso respirar, né? Não estou tendo muitas forças, é até natural, porque estamos dentro desse corpo, carne, limitado. Mas quando isso perdura por mais que um dia, é perigoso, porque o desânimo faz com que a pessoa nem sequer tenha os próprios cuidados básicos, não penteia cabelo, não toma banho, não escova dente, não tem ânimo para nada, não faz nada, até para comer tem dificuldade. Isso é muito perigoso, o desânimo vai desencadear
um sentimento de medo e gerar uma depressão, e ali a pessoa vai ficando neutralizada fisicamente, e isso é muito perigoso. Então, é uma das armas mais eficazes que Satanás tem usado, principalmente nos dias de hoje. Pessoas estão sendo atingidas em suas mentes e estão sendo neutralizadas, mas que nesta lição, que através deste vídeo, você ore ao Senhor e peça o capacete, aleluia, do céu, que está escrito em Efésios capítulo 6, do verso 10 em diante, as armaduras de Deus, para Deus blindar a tua mente, blindar o teu corpo contra as setas e astutas ciladas de Satanás, para que você vença no nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. O terceiro subtópico vai dizer assim: o motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. E isso acontece conosco. Se a nossa vida espiritual não estiver num elo com o Senhor, nós vamos ter desânimo e certamente seremos derrotados. Mas nesta lição, neste vídeo que você está assistindo aí, que você também aprenda como eu estou aprendendo, que devemos sempre recorrer ao Senhor. Por mais fraquinho que você esteja, a Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. E se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua fé será pequena. Mas eu sei que não é fácil, não é uma coisa que eu estou falando que vai só você falar e vai acontecer em um passe de mágica. Isso não existe. Mas sim, se você colocar no altar do Senhor, eu te garanto que tem resposta do céu. Amém? Então, Zorobabel, que era um dos que estava na cabeça, né, um líder, o chefe político do povo judeu, até então tinha confiado em sua própria força. Ele estava confiando nas forças dele, irmãos. O perigo que o crente corre é confiar nas forças pessoais do seu braço, do seu intelecto. Não faça isso. Juventude, jovens, irmãos, irmãs, use, aleluia, as ferramentas espirituais. Se for preciso usar uma força física, Deus vai determinar até que ponto você pode usar a tua própria força. Mas qual é a força que o Senhor requer de nós agora, nesse exato momento? Dobre os joelhos, clame ao Senhor, busque a face dele. Essa força você precisa usar, que é de ter a iniciativa de se dobrar e buscar a face do Senhor. Não faça como Zorobabel, que era um chefe político, mas confiou na força do seu próprio braço, e quando veio um decreto do rei, parou a obra, a motivação foi embora, o desânimo chegou, e grande foi o rebuliço naquele momento, naquela época. Josué também, diz aqui a revista, o sumo sacerdote, líder religioso do povo, estava com suas vestes manchadas. Outro perigo, né? E aí, por ele estar com as vestes manchadas, esse fato tirou dele toda a autoridade espiritual. O diabo, né? O Satanás, ele vem para nos acusar, ele vem apontar: você não pode, porque você pecou, porque você fez isso, você fez aquilo. Você já sabe disso aí tudo, que o diabo, ele é terrível, né? Mas o sangue de Jesus tem poder. Peça perdão a Deus, coloque sua vida no altar, conserta tudo aí, para que você tenha força para seguir adiante. Amém? E o Senhor está pronto para te perdoar, está pronto para nos perdoar e nos revigorar as forças espirituais e nos dar a autoridade do céu para vencermos. Amém? Vamos lá. E aí, mais um pouquinho embaixo, diz assim: ele não tinha fé para buscar da ajuda de Deus, do Todo-Poderoso, porque ele se sentia culpado, ele se sentia para baixo. Mas nesta lição, em nome de Jesus, você está nessa condição que você possa receber força do céu e ultrapassar as barreiras. Amém? Vamos lá para o último tópico, que diz assim, o 4. A reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Então, nós vamos ver aqui no subtópico 1 a tristeza dos judeus. O povo, em geral, tinha desde o início da construção acompanhado o trabalho com simpatia. Os judeus trabalhavam com muito entusiasmo e com muita união. O povo tinha ouvido falar de que o Deus do céu estava do lado dos judeus, ajudando-os. E agora, onde estava Deus? Então os samaritanos agora pegam e se alegram porque foi dada a ordem do rei. O povo judeu para de construir, né? E eles ficam: onde está o Deus deles? Cadê o Deus deles? Não é assim conosco? Às vezes alguém fala assim: mas não é o cristão lá, aquele jovem ali, não é aquele que vai lá para a igreja, que estava cheio de fé e aquela coisa toda, e disse que ia fazer e acontecer e agora parou? Por que parou? Por que desistiu? Não é assim? Nós somos confrontados constantemente com essas situações, mas o nome de Jesus, que a palavra do Senhor neste vídeo, nesta lição, seja para você um alimento. Receba alimento de Deus. É o Senhor quem dá, mas é para quem
busca, para quem rejeita a sua própria vontade para fazer a vontade do rei. Faça isso e você será mais do que vencedor, amém? Então no subtópico 2 do tópico 4 aqui vai dizer assim, alegria dos samaritanos. Eu grifei aqui um pouco mais embaixo, diz assim, o gozo dos filisteus que haviam prendido Sansão terminou em tragédia. A história de Sansão vocês conhecem, né? Os filisteus estavam ali, armaram com Dalila, Dalila enganou Sansão, Sansão contou o segredo, ela cortou os cabelos, ele perdeu a força, etc. Os filisteus vieram, furaram os olhos de Sansão e depois levaram ele lá para dentro do templo deles lá e ficaram zombando, né? E tá aí, ó, o Sansão que era forte, que indestrutível, né? E ele pede em uma oração, falando, Senhor, me devolva as forças, pelo menos por um momento, para que eu mostre a esses homens que existe um Deus no céu. Deus, os irmãos conhecem a história, devolve a força a ele, ele consegue com a força do seu braço arrastar as colunas que sustentavam aquele templo, e a Bíblia diz que caiu tudo e ali se desfez todo o regozijo dos filisteus, acabou em tragédia. Mas não precisamos chegar a esse ponto. Em que sentido? Não precisa contar o teu segredo, guarda aquilo que Deus te deu, guarde para você, zip na boca, né? Não consegue, coloca uma maçã, vai comer alguma coisa, enche de farinha a boca, porque aí você não vai falar, porque às vezes tem pessoas que têm dificuldade de segurar aquilo que Deus deu para ele como segredo. Eu estou falando assim, parece um pouco de brincadeira, mas é muito sério. Guarde o que Deus te deu, conserva em segredo, para que você seja vencedor em tudo. Não faça como Sansão, amém? O 2, assim, alegria dos... O 2 não, o B. Alegria dos sacerdotes que alugaram Judas para trair Jesus foi de curta duração com a ressurreição de Jesus. Seus problemas se agravaram. Eles pensaram que tinha ganhado porque usaram a vida de Judas para trair Jesus, porém, tudo aconteceu, Judas traiu, Jesus foi crucificado, mas no terceiro dia, Jesus ressuscita. E os problemas desses sacerdotes se agravaram, porque o rei está vivo até hoje e continuará pela eternidade e tem trabalhado para o seu povo. Amém? No terceiro subtópico do tópico 4, e já o final, diz assim, o desânimo dos judeus. E eu grifei lá embaixo. Diz assim, outros aproveitaram a interrupção da obra para dedicar-se às suas próprias casas. Ageu, capítulo 1, versículo 9, vai falar sobre isso. Outros chegaram a faltar com as suas obrigações espirituais, deixando de contribuir para a casa de Deus. Ou seja, o povo entrou num marasmo, né? O povo entrou naquela coisa cansada. Já que o templo não parou a obra, então eu vou cuidar da minha casa. Uns foi cuidar da sua casa e outros pararam de contribuir na obra, não só na questão financeira, mas também na questão física, na presença. Irmão, será que a gente está vivendo um período parecido com esse hoje? Com essa pandemia aí? Puxa vida, a igreja não está tendo culto, agora voltou reduzido, né? A quantidade de pessoas. Então eu não vou. Então, eu vou depois, outro dia, quando der eu vou. Cuidado com isso, muito cuidado, porque esse sentimento de desânimo gera isso nas pessoas, gera uma sensação de que, por não estar tendo a obra sendo construída pela igreja, né, não está funcionando em seu 100% de pessoas por causa de uma pandemia que está aí, e é muito sério isso daí, a pandemia é séria, nós devemos tomar todos os cuidados, mas tem um jeito de se achegar até a casa de Deus para buscar ao Senhor, e eu não faço porque eu vou aproveitar a onda, né? O sentimento de desânimo está levando o povo à ruína, porque a fraqueza vem, o diabo não para, ele está 24 horas tentando nos destruir, está ao nosso derredor. Então, quando eu não vou à fonte buscar, se eu não oro na minha casa, que dificilmente isso acontece, né? Cada um sabe de si, mas se eu não tenho uma fonte para ir buscar, eu estou suscetível a que esse desânimo dobre, triplique, quadriplique e vai multiplicando mais sobre a minha vida, e vai chegar um momento que a alegria de ir à casa do Senhor não vai ter mais força, mas que nesta lição, você e eu, em nome de Jesus, recebamos um despertamento do céu e voltemos a buscar a face do Deus vivo. Faça uma força. Se você está aí paralisado, parado, esperando as coisas, entre aspas, voltar ao normal,
para ir buscar ao Senhor, eu te aconselho que você volte imediatamente a começar aí neste momento onde você está, dobre seu joelho, busque a face do Senhor e se renove em forças espirituais, amém? Então a lição de hoje é baseada nisso daí, a reconstrução. Não permita que o adversário bloqueie aquilo que Deus colocou como projeto na sua vida. Que Deus abençoe a todos vocês. E quando vir o desânimo, dá um grito de glória a Deus, clame o sangue de Jesus, apresente o nome de Jesus à sua frente e diga para o desânimo, para a situação contrária: vocês podem até estar tentando, mas maior é o que está comigo do que o que vem contra. E ele se chama Jesus de Nazaré. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.